Então, boa tarde para todo mundo. A gente vai dar início ao trabalho, à avaliação do trabalho de conclusão de curso do acadêmico de Relações Internacionais, Igor Vasques. A gente tem como membros avaliadores a Mariana Ercina, que é graduada em RI pela FGD e mestre em Sociologia, também pela FGD, e o Mauro Figueira, também é graduado em RI na FGD, mestre em RI na Universidade Federal de Santa Catarina e doutorando em Ciência Política na Unicamp. Os dois fizeram a leitura do trabalho, então a gente vai fazer uma breve exposição por parte do Igor sobre o conteúdo da pesquisa dele, e aí na sequência a gente parte já para a arguição das notas. Igor, fica à vontade, a palavra está com você. Ok, muito obrigado. Bom, agora oficialmente boa tarde a todos os membros da banca, a orientadora e aos professores presentes. A respeito do trabalho, o trabalho que tem como título Ofensiva Neoliberal ao Pacto Nacional Desenvolvimentista, o análise da ponte do futuro, a ponte para o futuro, ele teve como início, ou problema inicial, a seguinte indagação. Quais seriam os impactos da ofensiva neoliberal aos pactos nacionais de desenvolvimento em um certo período? No caso, eu peguei o período do início do século XXI, para ser mais exato, durante o período Dilma. Esse foi o problema que iniciou o projeto. Bom, sobre a hipótese ele justamente trata a respeito de que em certos períodos ou em certos arranjos se propicia a investida neoliberal aos pactos ou aos pactos nacionais de desenvolvimento, como visto no Brasil durante um tempo. Bom, a hipótese é essa. Sobre a formação do trabalho em si, partindo dessa hipótese de que em certos períodos se propiciam a investida neoliberal a pactos nacionais de desenvolvimento, eu pensei em formular o trabalho da seguinte maneira. A princípio, na primeira sessão, eu formulei ou procurei ter uma posição mais introdutória do que seria o nacional-desenvolvimentismo. No caso, eu procurei descrever o nacional-desenvolvimentismo clássico, aquele nacional-desenvolvimentismo que teve início em meados do século XX, para posteriormente conseguir desenvolver a ideia do que seria o novo desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentismo. Na sequência, na segunda sessão, eu tratei no que tem como nome Pactos Nacionais de Desenvolvimento no Brasil Contemporâneo, eu tratei de delimitar o assunto ou período, já analisando os pactos nacionais de desenvolvimento naquele período em específico, que seria durante o governo Dilma, Lula e Dilma. Na sequência, ou na segunda sessão, eu já procurei, e já adentrando no problema, eu já procurei estudar uma ofensiva e a ideia da ponte para o futuro como uma manifestação dessa ofensiva. Essa seria a estrutura do trabalho. Sobre as hipóteses. A hipótese geral, eu elenquei da seguinte maneira. A hipótese geral, ele trata de como a ofensiva neoliberal afetaria o Pacto Nacional Desenvolvimentista, ou os Pactos Nacionais Desenvolvimentistas, durante o governo que tem essa postura que é o Nacional Desenvolvimentista. Sobre as hipóteses específicas, são 3. A primeira hipótese, eu procurei colocar da seguinte maneira, e também, de certa forma, esses objetivos, eles elencaram também os meus capítulos. Nesse objetivo, o primeiro objetivo, eu tratei de identificar identificar o nacional desenvolvimentismo e os pactos nacionais desenvolvimentistas. No segundo objetivo, eu tratei de identificar já as ofensivas neoliberais. No terceiro, eu tratei de avaliar quais foram os impactos dessas ofensivas neoliberais aos pactos nacionais desenvolvimentistas.
e como, assim, de certa forma, eles elencaram o meu trabalho, ou servindo de base para o capítulo, na sequência, eu passei a desenvolvendo o trabalho, e como conclusão, ou como resultado do trabalho, eu consegui, através de uma análise bibliográfica qualitativa, como método também, através de uma análise bibliográfica, eu consegui notar que, e levando em consideração o objetivo específico, ou o terceiro dele, que seria avaliar os impactos da ofensiva neoliberal, eu consegui notar que, e de certa maneira talvez eu tentei colocar isso no trabalho, que existem casos em que a postura política, ela acaba fragilizando aquilo que foi colocado como Pacto Nacional de Desenvolvimento, ou um pacto entre diferentes classes, e isso faz com que haja uma certa ofensiva por parte dessas classes que não se sentem totalmente representadas, ou não estão sendo totalmente, não estão tendo todos, não estão tendo todas as suas demandas atendidas, elas fazem com que atentem ou não sigam com o governo devido justamente deles não terem suas demandas totalmente atendidas. Bom, e como eu coloquei talvez no trabalho, existem a postura da política ou da matriz econômica colocada em prática durante o governo, e também, por outro lado, existe um fator externo, que seria talvez a crise cíclica que derivou da crise de 2008, que durante um bom tempo se estendeu, e que talvez justificou, de certa forma, a postura da matriz econômica durante o governo Dilma ser mais incisivo ou mais contundente enquanto a aplicação da política nacional, em pró-nacional. Como uma postura talvez de política anticíclica, né? Porque talvez em alguns textos, inclusive do Boito Júnior que eu coloquei usei como base, ele coloca que essa política, de certa forma, talvez teve uma função que seria uma política econômica anticíclica. Então, como resultado, talvez eu notei que o fim, ou a derrocada do governo Dilma, e com isso a derrocada do governo PT como um todo, ele resultou justamente dessa oscilação, desse pacto, devido talvez a conjuntura econômica internacional, bem como a política econômica nacional aplicada naquele momento, que acabou não agradando a todas as frações que se encontravam representados ou não nesse pacto. E basicamente seria esse o meu trabalho. Beleza, Igor. A gente iniciou há bastante tempo atrás, só para contextualizar o Mauro e a Mariana, essas conversas sobre os estudos do Igor a respeito do nacional-desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo, mas a incorporação da ponte para o futuro e esse estudo mais específico ela é bastante recente. Então, foi a tentativa que a gente fez para dar algum afunilamento aí nessas reflexões do Igor. Vou passar a palavra agora direto para a Mariana. Mariana, muito obrigado por aceitar o convite. A gente pede desculpa aí por essas mudanças de agenda, mas conseguimos, então agradeço muito a sua presença. Ô, Igor, eu só vou pedir para você fechar o microfone para não dar microfone enquanto a Mariana e o Mauro falam. Valeu. Posso ir? Oi, Igor. Oi, Ernst, imagina. Oi, Mauro. Já falei com vocês, a gente ficou meia hora aqui conversando antes, mas não foi nada, mudar o horário não causou nenhum problema para mim. Eu ia dizer boa tarde, agora talvez quase boa noite, né? Nessa banca eu vou mudar um pouco a estratégia que eu estava tendo nas outras bancas, né? Em vez de ficar apontando coisa por coisa no texto, eu vou fazer um apontamento mais geral e de vários pontos, né? Mas menos específico, não vou passando página por página. E aí eu vou começar aqui destacando que no seu texto, Igor,
você aponta aí, pelo menos por baixo, e você acabou de dizer aqui para a gente, 4 objetivos, né, que você pretende alcançar. E aí eles seriam, tentei identificar lá, né, apresentar então esse conceito e o desenvolvimento da Estratégia Nacional Desenvolvimentista, depois analisar e diferenciar a proposta do novo desenvolvimentismo com o nacional desenvolvimentismo, né? Depois analisar os pactos nacionais de desenvolvimento no Brasil contemporâneo, e analisar o neoliberalismo e a proposta Ponte para o Futuro. Eu achei, Igor, que são muitos objetivos para se trabalhar aí em menos de 30 páginas de texto, né? Eu acho que, na verdade, você não conseguiu alcançar nenhum deles assim de uma forma muito suficiente. Daí eu acho que você precisa aprofundar as discussões, várias discussões, né? E acrescentar algumas que ficaram faltando, né? Por exemplo, eu acho que ficou faltando uma discussão sobre Estado e sobre classes sociais, que você podia ter usado pulantes. Eu acho que faltou uma discussão sobre o modo de produção capitalista, porque depois você vai falar da crise de 2008, e aí nunca apareceu nenhuma discussão sobre isso, né? Faltou uma discussão sobre a própria crise de 2008. Eu acho também que faltou uma discussão sobre o PT, que depois você fala alguma coisinha ali do PT, mas sem ter feito nenhuma discussão sobre. Acho que caberia ter colocado, destinado aí umas páginas, uns parágrafos, pelo menos, para discutir o PT, como ele é formado, como ele é composto, né, pelas frações de classe aí. Eu acho que desse jeito que está agora, você não vai conseguir demonstrar a sua hipótese, assim, né? Você não consegue chegar no final com uma hipótese bem construída, né? Eu achei que o texto está um pouco bagunçado, parece que você escreveu com muita pressa, e aí não deu para passar por nenhuma revisão. Tem muitos, talvez todos os erros possíveis aí em relação às normas da BNT, mas é normal, tem um tempo para arrumar, né? E aí, mas o principal, quase todos, né, Igor? Mas o principal é que você não tirou nem o fundinho, assim, do destacado do Google Tradutor, quando você colocou no Abstract, né? E aí todo mundo usa mesmo, de vez em quando, o Google Tradutor, mas tem que tirar esse destacado, né? E aí eu digo essas coisas só para dar tempo de você corrigir, se for fazer, né? Eu acho que tem muitos erros de concordância, eu marquei todos no seu texto, eu posso te mandar. Eu acho também que as frases elas estão muito grandes, muito grandes. Tem uma que tem 11 linhas, e aí eu acho que você se perde nas ideias quando você está escrevendo elas. E aí o começo fica meio deslocado do final, né? Eu acho também que algumas situações elas estão aparecendo meio perdidas assim, no texto, estão desconectadas com o resto das discussões, e ainda tem algumas delas que se contradizem entre si, né? Então, tem que dar uma olhadinha, eu te mando também, todas as que eu achei que estão em problemas, né, que se contradizem. Mas aí é isso, né? No geral, eu achei que as discussões elas estão muito superficiais. E por fim, para acabar aqui os meus comentários, eu acho que você faz uma confusão aí entre novo desenvolvimentismo e o que foi o neodesenvolvimentismo do PT, né? Eu acho que não são duas categorias que possam ser usadas como sinônimos, como você colocou, né? Que uma hora você usa novo desenvolvimentismo, outra hora neo. Mas eu acho que é isso, e aí agora eu vou passar para o Mauro fazer os comentários dele, tá bom? Obrigado, Mariana. Boa noite, Igor. Obrigado pelo convite mais uma vez, a você e o Hermes. É sempre bom estar revendo os amigos aqui e participando. Igor, eu vou tentar ser bem objetivo, direto e espero eu bem breve aqui nos comentários sobre o seu TCC. Então, começando com o seu capítulo 3, que é o principal do seu trabalho, vamos lá recapitular o seu objetivo. Era identificar os impactos da ofensiva neoliberal sobre essa coligação de forças sociais que sustentava o PT. Então, você identifica, junto à bibliografia, você identifica uma coalizão de forças sociais sustentando o PT. E aí, nesse seu terceiro capítulo, aparece
aparecem, até onde eu consegui perceber, aparecem 3 variáveis. Uma é a variável de saída, né? Ou seja, a variável causada, que é o governo Dilma, o golpe contra o governo Dilma. Aparece também uma variável independente, que é a crise internacional. Ela aparece de uma forma assim muito, pela sua redação, ficou uma coisa lateral. E eu consegui identificar que aquilo era uma variável independente muito importante. E aí aparece uma terceira variável nesse seu terceiro capítulo, que é o documento do MDB, a ponte para o futuro. E qual que é a conexão que eu achei que você tentou estabelecer entre essas 3 variáveis? O governo Dilma tinha uma coalizão de forças sociais que foi fragilizada por aquela crise internacional, né, que se abateu sobre o Brasil e fragilizou a coalizão. E o que determinou a derrubada do governo Dilma, ou seja, o enfraquecimento definitivo e o golpe, foi a tal ofensiva neoliberal. Então, a ofensiva neoliberal era um predador que identificou uma presa fragilizada pelo sistema, pela crise internacional e agrediu o seu adversário e derrubou o governo Dilma. O problema é que eu não consegui identificar como você estabeleceu a conexão, a associação causal entre uma coisa e outra, entre a variável independente, entre a variável dependente e a variável interveniente. Se é que tudo isso aqui foi o que realmente você tentou fazer. Isso foi a minha percepção do que você escreveu. E, claro, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas foi o melhor que eu pude, né? Dadas as condições. E aí tem um problema bem estrutural nesse terceiro capítulo, que é você não conseguiu, na minha visão, estabelecer a conexão causal entre a variável independente, a crise do sistema, e a variável dependente, que foi o golpe. Mesmo com essa chave interveniente, que é a ponte para o futuro. Porque nessa ponte para o futuro, você só delineou uma coisa, que foram as intenções. Você só delineou as intenções da ofensiva neoliberal. Mas você não descreveu para a gente, empiricamente, quem eram os agentes da ofensiva neoliberal, quais foram as táticas, os métodos da ofensiva neoliberal. E tem um problema, porque tudo isso ficou muito bem descrito no livro que você citou, do André Singer, o Lulismo em Crise, se eu não me engano, o livro de 2018. Está tudo lá descrito, você poderia ter usado aqueles dados da segunda parte do livro, até onde eu me lembro, que ele descreve as articulações do Eduardo Cunha com Michel Temer, que antes o Aécio Neves não queria, e depois o Eduardo Cunha não queria, o Michel Temer articulou todo mundo e conseguiu. Então, essas coisas deveriam ter aparecido, porque elas fariam um nexo causal da coisa que você quis mostrar, que é o impacto da ofensiva neoliberal sobre a coalizão, a coligação, né, de forças sociais no governo Dilma e o derradeiro golpe, né? Esse eu achei um problema estrutural no seu terceiro capítulo. Deixa eu pensar se eu posso... eu acho que, para não dizer que não houve nada de positivo nesse terceiro capítulo, foi realmente positivo que você pelo menos delineou 3 variáveis e você elencou um documento empírico, né, de intenções da coalizão neoliberal. Então, foi um ponto positivo nesse terceiro capítulo, trazer esse documento empírico. Mas, de novo, ficou faltando métodos, táticas, agentes, pessoas, organizações, grupos. Você só delineou as intenções e não estabeleceu um nexo causal entre as 3 variáveis. Essa era a coisa mais importante do seu trabalho. Agora, sobre o segundo capítulo. E aí, bom, é no segundo capítulo que você traz a literatura para dizer, olha, houve no governo Lula uma coligação de forças sociais que se contrapunha às forças sociais rentistas que predominavam no período anterior. Essa coligação de forças incluía a burguesia
interna, né, que é o que o Boito traz lá, e de novo, só um parênteses, só salientar uma coisa que a Mariana disse: você não fez uma discussão teórica que o Boito, aqui o Boito se associa, que é pulanças, frações de classe. Então, isso tudo são conceitos que você usou e você não explicou os conceitos. Mas tudo bem, porque está ali, enfim, bem ou mal, apareceu ali de alguma forma. Mas deveria ter sido mais explicitado. Fecha o parênteses. Então, nessa coligação de forças, estava inclusa a burguesia industrial, o proletariado, e, se eu não me engano, burguesia da indústria de transformação, e chega a citar a burguesia do agronegócio, na sua página 20. Aqui você está citando Pfeiffer, não sei quem é, mas traz ali o dado de quem são as frações da burguesia que estão inclusas nessa coalizão de forças que sustentou o governo Lula, de acordo com a sua literatura. Essa coligação de forças tinha, segundo a sua literatura, interesses conflitantes com os interesses da burguesia rentista, não é? Então, supostamente, vinha o governo Lula em contraposição à burguesia rentista, porque o suporte social do governo Lula era supostamente os trabalhadores e a burguesia industrial. Então, a partir disso, você adere à literatura ao chamar essa coligação de novo desenvolvimentista. Uma coalizão neodesenvolvimentista e novo desenvolvimentista, e aqui ressalto a fala da Mariana, que você confunde as duas coisas. Mas aí, na sua página 19, aparece um problema, que é a sua citação do Carvalho e Rodrigues, lá na sua página 19, que diz assim: o governo representante dessa coalizão entre da burguesia industrial e a burguesia do agronegócio contra a burguesia rentista, esse governo mantém os interesses do capital, resultando na permanência dos ganhos do capital rentista. Essa é uma contradição lógica do seu trabalho, até onde eu consigo perceber. E aí aparece outra citação, em que você diz, em que você adere à literatura, né? Você está chamando de neodesenvolvimentismo porque tem burguesia industrial, mas também tem isso aqui, que é a política de desenvolvimento desse novo desenvolvimentismo, ou seja, a política de desenvolvimento industrial do governo Lula, se manteve dentro das diligências da ortodoxia convencional. Se manteve dentro das diligências da ortodoxia convencional. Por isso é neodesenvolvimentismo. Mas, isso está na sua página 20, se eu não estou enganado. Mas buscava implementar medidas que propiciassem o desenvolvimento da indústria nacional. O que quer dizer isso? Primeiro, que você deveria ter mencionado quais eram essas medidas. Que medidas de desenvolvimento industrial o governo Lula implementou? Realmente houve. Eu estou com um texto separado aqui do professor Wilson Cano, e o texto dele chama Política Industrial Política Industrial do Governo Lula. É um texto para discussão do IE da Unicamp. E aí ele diz assim, esse texto do Wilson Cano diz: houve uma medida de política industrial, mas toda a política macroeconômica do governo foi anti-indústria. Foi de valorização do câmbio, valorização cambial, consistente ao longo dos 10 anos do governo Lula, ou 10 anos, né? Enfim, 10 anos. Enfim, desses 10 anos, valorização consistente do câmbio e taxas de juros altas, que é o que a sua citação está dizendo aqui, dentro das diligências da ortodoxia convencional. Na minha leitura, isso não é novo desenvolvimentismo. Isso não é nem neodesenvolvimentismo, isso é neoliberalismo. Que a intelectualidade brasileira não chama assim, chama de diligências da ortodoxia convencional. Ortodoxia convencional é liberalismo, é neoliberalismo. Claro que eu estou simplificando um pouco, o governo Lula não era totalmente neoliberal, era só neoliberal de contenção de danos, mas isso não pode ser chamado de novo desenvolvimentismo na minha leitura, especialmente porque
tem 2 grandes professores hoje, da Unicamp, se eu não me engano, que tratam de novo desenvolvimentismo. São eles, João Sixu e José Luiz Oreiro. Eles não aparecem no seu trabalho. Esses professores estão dizendo, olha, a matriz central do novo desenvolvimentismo deveria ser taxa de câmbio competitiva, que foi exatamente o contrário do que o governo Lula praticou. Praticou taxas de câmbio livres e, portanto, valorizadas. O resultado disso, eu não vejo hoje uma grande empresa brasileira competindo globalmente como resultado desse tal, do que você chamou de neodesenvolvimentismo. Então, você poderia ter citado medidas de política industrial e possíveis resultados daquelas medidas. Porque, de fato, houve indústrias que passaram a ser competitivas globalmente no governo Lula, que era a indústria de exportação de frango e de carne. Né? Então, só para a gente entender, né, aonde a coisa toda levou. Por último, eu sugiro fortemente que, ao sair da faculdade, você procure aperfeiçoar a sua redação. E a sua redação, né, a sua gramática, enfim, ortografia e tudo, porque também, ressaltando o que disse a Mariana, tem muitos erros de concordância de número, ou seja, plural, concordância de gênero, né? Ele é branca, ela é branco, né? E o problema do tamanho das frases, né? De novo, que a Mariana já tinha falado. Você precisa aperfeiçoar o seu uso de ponto final, porque as suas frases ficaram longuíssimas. E acontece também nas suas frases o que eu considero o problema central da sua redação, que é desconexão de ideias, porque as frases ficam muito longas. Nada disso é incorrigível, nada disso é incorrigível, tudo isso é perfeitamente aperfeiçoável, nada disso também vai... Mas é que quando você for se inserir no mercado de trabalho, isso pode ser cobrado de você. Então, uma dica de coração também, nada que você não possa corrigir. Enfim, Hermes, fico por aqui, já me alonguei demais. Já. Obrigado pela fala. Beleza, Mauro. Obrigado, Mauro. Obrigado, Mariana. Vou deixar a polêmica do governo Lula neoliberal para outro momento. Igor, vamos lá. Acho que tem algumas questões que não tem como você contra-argumentar, sobretudo essas relativas às normas, à redação e afins. Essas é a incorporação mesmo dessas arrumações todas. Mas aí tem algumas questões que eles colocaram que eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso, tanto aquilo que diz respeito à parte teórica, né, sobre o entendimento aí a respeito da ausência da discussão de classes sociais, e esse debate de neodesenvolvimentismo e novo desenvolvimentismo, e essa questão da política industrial, principalmente esses 3 pontos que apareceram mais fortemente. Correto. Bom, primeiro eu queria agradecer pelas observações. E sim, eu tive uma certa dificuldade em delimitar a escrita. E também na escrita, e nessa dificuldade, como eu acabei escrevendo assim, de maneira um pouco acelerada, acabei tendo alguns erros. Bom, sobre a questão da divergência quanto ao novo desenvolvimentismo e o neodesenvolvimentismo, a literatura, ela me pareceu, eu não sei se para mim, mas me pareceu meio confusa, porque tinha até um outro item que eles chamavam de social desenvolvimentismo. Em alguns momentos eu lia e me parecia... eu agora não consigo, acho que é o Chomsky, se não me engano. Ele trata sobre... ele tenta diferenciar os 3, e em algum momento ele cita o social desenvolvimentismo. Enquanto as políticas sociais aplicadas durante um período, segundo período Lula, e parte do primeiro período Dilma, ele chama isso de social desenvolvimentismo. Então eu acabei me perdendo realmente
divagando um pouco na classificação dos três. Mas está muito bem pontuado, realmente tem diferença entre o novo e o neodesenvolvimentismo. E se eu não me engano, em algum trecho, e se não me engano foi no terceiro capítulo, eu acabei colocando o novo desenvolvimentismo enquanto as políticas do primeiro mandato de Dilma, porque acho que o Boito, se não me engano, o Boito, ele diz que realmente isso é o novo desenvolvimentismo, quando ele trata da política fiscal, cambial e a questão dos juros, enquanto o primeiro mandato de Dilma e a política anticíclica, que segundo ele também acabou dificultando a governabilidade dela em um certo período. Acho que o Mauro ele falou sobre a divergência das burguesias, que acabei não deixando muito claro enquanto as posições de cada uma delas, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu até conversei com o Hermes um pouco antes de mandar a versão finalizada, a questão das políticas econômicas que atendem ou não uma certa parcela da burguesia, ela, em certos períodos, pelo menos eu notei que em certos períodos, uma certa política ela tende ou é favorável a uma fração da burguesia, e enquanto uma posição é favorável em certos períodos a outra classificação, a outra fração da burguesia. A questão da burguesia ligada ao agronegócio, por exemplo. Ela é tida, eu acho que eu coloquei ela como uma fração que ela acaba migrando ou oscilando muito, porque ela basicamente precisa de poucas variáveis econômicas para se manter, ou para ser para se manter economicamente. Ela precisa simplesmente de uma política cambial favorável à exportação e incentivos fiscais, né? Só que, de certa forma, essas políticas cambiais, elas, quando aplicadas em favor do agronegócio, prejudicam uma certa parcela da burguesia, que é a questão que trata da industrialização do Brasil em si, né? Porque políticas cambiais elas não são favoráveis a uma certa parcela quando o câmbio está muito desvalorizado. Bom, esse é um outro ponto. Sobre a desligação das variáveis, Mauro, você está certo. Realmente eu tive também outra dificuldade. A questão da crise de 2008 é um ponto importante, realmente. E você citou o Singer. E em um outro livro que o Hermes indicou, ele fala justamente da crise de 2008 como um ponto importante, porque a partir dela, a política, a matriz econômica do primeiro mandato de Dilma foi montado no sentido de que ela passou a insistir em políticas que incentivassem a produção, incentivassem o pleno emprego, incentivassem a questão do pleno emprego através de incentivos fiscais e financeiros, né? Porque acho que eu coloquei em algum trecho do trabalho a questão dos programas de moradias. Ele chamou de ensaio desenvolvimentista, né? Sim, então, e ele parte da crise cíclica e a partir disso, a posição mais pró-indústria ou pró-burguesia interna da Dilma e por aí vai. Bom, a Mariana ela citou a questão dos objetivos também, tá certo, Mariana. Eu elenquei 3 objetivos, realmente. 3 objetivos. E eu realmente não fui temerário, acho que eu não consegui simplesmente me aprofundar, porque a classificação ou a identificação do nacional-desenvolvimentismo, ela é muito extensa se eu for parar para pensar na questão da característica do nacional-desenvolvimentismo clássico, enquanto aquele que foi moldado na segunda metade do século XX, e o motivo de eu demorar um pouco também a escrever foi justamente que eu me perdia muito em tentar delimitar o tema. Porque o nacional-desenvolvimentismo, assim, enquanto eu estudava, não sei, eu tinha a impressão que ela não era muito ou nada parecido com o que a gente vê hoje como um novo desenvolvimentismo. Porque ela tinha uma postura diferente enquanto a política macroeconômica e microeconômica. Mas eu tentei realmente identificar o nacional-desenvolvimentismo, o neodesenvolvimentismo e suas características. Eu procurei também identificar o que viria a ser as ofensivas neoliberais em um certo período. Talvez faltou realmente me aprofundar e dizer de maneira mais profunda, realmente, em que momento veio essa ofensiva.
eu fui muito raso no sentido de apenas colocar um documento e depois só culminar na derrocada do governo Dilma. E o último... Traz esse documento, né, Igor? Nem aparece assim trecho do documento ou mais explicações sobre o documento. Porque eu acabei colocando, talvez como a minha interpretação foi como o documento como uma manifestação dessa ofensiva, não como algo do tipo, a partir disso ocorreu a ofensiva, porque a ofensiva, eu talvez não deixei claro, a ofensiva ela já vinha ocorrendo de outras épocas, desde 2013, a questão das manifestações nas ruas, a questão da indicação forçada de um ministro da Fazenda, que foi o Levi, se não me engano, foi o Levi no segundo mandato de Dilma. Isso foi algo forçado por parte dessa ofensiva para fazer com que a política macroeconômica ou a matriz econômica fosse mudada. Então, talvez a minha interpretação, e perdão, foi erro meu, a questão da carta escrita pelo PMDB foi só uma manifestação a mais. E talvez eu deveria ter me aprofundado mais mesmo. Mas, enfim, eu vi isso como uma manifestação. E acabei notando em outros tempos a questão já em outras manifestações, como acabei citando a indicação de um ministro da Fazenda muito ligado ao mercado financeiro. E algo que mudou totalmente se a gente levar em consideração quem era o ministro da Fazenda do primeiro mandato de Dilma. Bom, eu não sei se eu consegui... Sim, o Mauro ele tratou também da questão... Acho que você citou a questão da industrialização no período Lula e Dilma. Por indicação do orientador do Hermes, ele acabou me dizendo assim, que realmente eu deveria trazer discussões a respeito. Eu acho que eu tentei fazer isso no terceiro capítulo, mas não me aprofundei. E realmente a industrialização se deu de maneira irregular durante esse período. Se deu de maneira irregular. E eu acho que você falou a respeito de empresas que acabaram não se tornando competitivas no decorrer do tempo. E o Mansueto de Almeida, indicação do Hermes, ele realmente diz que talvez essas políticas de incentivo, dessas políticas de proteção industrial, da indústria nacional, fizeram com que algumas indústrias não se tornassem competitivas internacionalmente. E a maneira como foi aplicada essa política nacional desenvolvimentista, novo desenvolvimentista, ela não foi muito eficiente, porque, de certa forma, ela dava incentivos a setores que não tinham mais como se tornarem mais competitivas no exterior, porque elas já eram suficientemente competitivas, a questão de produtores de carne e coisas do tipo. Eu acho que talvez, eu não sei se eu consegui alcançar todas as observações, mas de qualquer forma agradeço as observações, foram bastante pontuais e eu concordo realmente, em alguns pontos eu pequei. Beleza, bom, Igor, obrigado aí pelos comentários, as arguições. Antes de devolver para a Mariana e para o Mauro, queria fazer algumas observações em cima disso. O Igor, eu creio que ele tenha mais capacidade do que o texto dele reflete. Eu acho que a exposição dele indica isso. Aí não é esse o nosso objetivo aqui, discutir o que fez com que esse texto só fosse produzido muito em cima da hora, depois de um longo tempo parado, mas eu creio que se o texto tivesse sido produzido com mais regularidade, com mais calma, com mais tempo, o resultado do texto teria sido melhor, ainda que ele pudesse ter essas limitações de discussões teóricas, de discussões conceituais. Eu acho que a gente teria um resultado melhor para apresentar para a banca. Mas a gente trabalha com a realidade, não com o ideal. A realidade era esse material que a gente tinha para submeter. Acho que a gente tem algumas questões, Igor, que a gente vai ter que resolver, e a primeira delas é de ordem técnica mesmo, que é o número mínimo de páginas previsto pelo nosso regulamento, né? Então, a gente vai ter que equacionar isso de qualquer modo. E aí, tanto Mauro quanto Mariana te deram alguns caminhos do que faltou
E aí eu acho que isso também supre essa necessidade. Essa questão que a Mariana colocou da falta da ponte para o futuro, do documento em si, eu já tinha, de alguma forma, te alertado, né, até quando sugeri o texto do Cláudio Haddad e do Mansueto, foi um pouco nesse sentido, para você dar espaço para os supostos ofensistas neoliberais falarem antes do próprio documento do PMDB, e aí, na sequência, a exposição do próprio documento, da Ponte para o Futuro. Mas, então, acho que essa é uma correção de rumo aí que tem que ser feita, mas me parece que tem alguma que é anterior e que é um debate que eu compreendo que você fique confuso dentro dele, porque é, de fato, um debate, que é essa discussão em torno dos governos do PT, do governo Lula e do governo Dilma serem ou não serem governos neodesenvolvimentistas, social-desenvolvimentistas, neoliberais, enfim, esse é o debate, né? E aí, por isso, inclusive, eu tinha te sugerido tentar fugir de discutir os dois governos ao mesmo tempo, justamente porque os dois têm características bastante diferentes, apesar de serem governos do mesmo partido, mas de grupos diferentes que tiveram medidas políticas, planos diferentes e execução diferentes, até composições diferentes, né? Mas, assim, disso tudo, eu acho que o que é interessante é a gente pensar. Quando essas políticas foram colocadas em prática, sejam as do governo Lula ou as do governo Dilma, acho que eles estavam um pouco preocupados com a conceituação, se eles estavam fazendo uma política neoliberal, neodesenvolvimentista, nacional desenvolvimentista ou novo desenvolvimentista. Isso aí é o pessoal da academia que foi fazendo, tentando enquadrar ex ante, enquadrar ex post, enfim, aí cada um vem com uma ideia diferente. Mas eu acho que o que é mais importante é você deixar bem claro quais foram as medidas tomadas. E aí você fala um pouco sobre isso. Então, questão de isenções fiscais, a questão de ter uma política cambial de uma determinada forma ou de outra forma. Eu acho que é isso que você tem que deixar muito claro. Menos preocupado com o nome que você vai dar a isso e mais preocupado com o que foi feito. E aí, a partir do momento que você indica o que esse governo fez, aí você vai trazer a literatura e dizer, olha, por exemplo, o Sixu diz que isso é social-desenvolvimentismo, o Mercadante também. Mas o Oreiro diz que isso é novo desenvolvimentismo, mas o Boito diz que é neodesenvolvimentismo. E você não precisa resolver isso, porque você não vai dar conta de resolver isso. Mas você precisa resolver a demonstração do que foi feito. Então, o que foi feito? Uma política de isenção fiscal para esses setores, uma política de apoio à exportação para esses outros, uma política de redução da taxa do IPI, uma política de redução da linha branca, uma política de redução da conta de energia, sei lá, teve um monte de política, se a gente pegar o governo Dilma especificamente. Corte na taxa de juros, aí é mostrar isso. E o que cada um vai achar que aí é o problema da literatura. Aí não é um problema que você tem que se... Então, não se prenda muito a você querer interpretar se o período foi neodesenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, neoliberal ou novo desenvolvimentista. Não é você que tem que resolver isso. Quem tem que resolver é o pessoal que está, de fato, dentro desse debate. A não ser que você se posicione e diga, não, para mim como o Mauro disse, para mim é neoliberal. Ele está se posicionando, ele tem esse entendimento. Ou que você diga, não, para mim de fato, nacional desenvolvimentista. Só que aí você vai ter que refutar os argumentos outros todos, que eu acho que não é o teu objetivo. O teu objetivo é contrapor tudo isso que foi feito à ofensiva da ponte para o futuro. Então, acho que se preocupar menos com a nomenclatura e mais com as ações. E ver o que você consegue resolver aí que eles apontaram em termos de dificuldades de construção, redação, né, essas coisas todas que deixam o texto mais truncado e eu acho que estão aquém da tua capacidade de se comunicar. Você se comunica melhor do que o seu texto se comunica por você.
Mauro, Mariana, podemos... Quer falar? Só ressaltar o que o Hermes disse, que quando nesse segundo capítulo, o que aconteceu? Você aderiu à literatura, e ok, né, beleza. Só que ao aderir à literatura, faltou você, estou só repetindo o que o Hermes falou, né, mas faltou você elencar, falar das medidas que foram tomadas. Como você não falou, ficou parecendo uma adesão à crítica à literatura. Entendeu? Isso tira um pouco do... E aí, sobre o terceiro capítulo, eu ia falar uma coisa importante. Pô, esqueci, mas já, enfim, não tem problema também. O Igor, você anotou que a gente falou que pode te ajudar na discussão, que você pode... Anotou, então beleza. Então eu não vou falar de novo. É isso mesmo. Eu acho que o Hermes deu a letra aí do que você precisa fazer. Eu acho que é verdade. Eu acho que na sua exposição ficou muito mais claro o que você quis dizer do que no seu texto. E aí eu acho que pegar ele de novo e ler ele de novo e refazer seria ótimo, assim, você ia dar conta de resolver vários dos problemas que a gente disse aqui. E aí, eu parti mais do empírico e aí comprovar ele na literatura do que o contrário, tentar encaixar tudo com a literatura, assim. Mas aí eu posso te passar por e-mail algumas outras indicações e aí acho que vai ficar tudo mais claro na sua cabeça, vai desfazer essa confusão. Sobre isso de você falar, né, sua apresentação oral ter sido melhor do que a escrita, você falou, e isso realmente é verdade, você falou que a ofensiva neoliberal começou em 2013, com a entrada do Joaquim Levy, e aí teve outras coisas, tal. Isso não apareceu no seu texto, você colocava a enriquecer o seu argumento, entendeu? Não, correto, obrigado. Não, então, o meu problema realmente era encaixar isso no texto, mas eu acho que agora, com as observações que vocês fizeram, eu acho que eu me atentei muito nos objetivos e acabei apenas pincelando eles. E eu tinha o meu medo maior, o meu receio maior era justamente entrar num ponto em que eu não conseguia mais sair. Porque durante um tempo eu me perdi no que viria a ser isso e eu não conseguia aprofundar isso aí, sendo que eu queria analisar, um exemplo, eu queria analisar o período 2010, 2016, mas eu estava observando ainda a formação do nacionalismo na década de 70, 80. Então, ó, o meu receio, e talvez eu não tenha me aprofundado, foi por culpa disso, mas as observações que vocês fizeram, eu acho que agora, pelo menos, está ficando claro que talvez eu deveria ter apontado mais as políticas em si e não as nomenclaturas, enquanto a classificação, como o Hermes falou, e não ter talvez me atentado muito na questão da... Ok, eu apontei os pactos, apontei, mas não ter tentado classificar e ter colocado, talvez eu tentei fazer isso, em dizer assim, tal fração faz parte de tal movimento, tal fração, ela é totalmente contrária, ela se coloca em tal postura. Então, eu acho que talvez eu não acabei aprofundando em pontos, como a Maura acabou de falar e a Mariana acabou de dizer, porque eu acabei me mantendo muitos rótulos. Beleza, Igor. Eu vou pedir para você sair um pouco da sala, que a gente vai fazer agora o protocolo da deliberação, e aí eu te mando um WhatsApp já para você retornar. Ok, obrigado. Legal. Isso aí, turma. Essa parte grava?